Olá pessoal, como eu havia comentado no grupo, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos. Eu não dei muitos detalhes lá, estou explicando isso agora. Vai ser o primeiro de uma série de vídeos aonde a gente vai manter um foco na retomada da disponibilidade física e na reorientação do processo de mobilidade, para que na hora em que forem liberados novamente os treinos presenciais, a gente tenha condições de trabalhar focando a parte técnica com um bom aparato físico por trás. Obviamente, já que a gente tem condições de fazer isso de uma maneira diferenciada, eu optei pela forma gravada pelo seguinte: ao invés de ficar monitorando o que cada um está fazendo e me concentrando nisso, eu decidi juntar o aspecto da prática em si, com os exercícios que eu vou propor, com uma ideia de aprofundamento. Então, o que eu vou tentar transmitir para vocês não é pura e simplesmente uma sequência de exercícios. O que eu pretendo é transmitir para vocês uma linha de raciocínio, onde vocês tenham condições de compreender de onde eu estou tirando isso daqui e em que eu estou me pautando para fazer a diferença entre uma coisa e outra, com base em que filosofia eu estou desenrolando a sequência, né? Partindo desse treino de hoje até o último vídeo dessa sequência, de modo que aqueles de vocês, por exemplo, que dão aulas ou que têm intenção de um dia dar aulas, ou que eventualmente nem têm intenção, mas que podem vir a se deparar com essa situação, saibam que tipo de pauta a gente usa para fazer isso, e ao mesmo tempo para oferecer um respaldo em cima do que é a minha filosofia de trabalho nos últimos anos, ou seja, trabalhar com a noção de disponibilidade física, trabalhar com a noção de um corpo capacitado, sim, mas capacitado com foco na disponibilidade. Antes de começar, tem alguns alertas que convém compartilhar. Primeiro deles, esse vídeo se destina aos alunos de Aikido do nosso grupo. Ou seja, se você pegar um leigo, uma pessoa da sua família que nunca fez atividade física, isso não é prudente, tá? Por quê? Porque vocês entendem a minha linha de pensamento, entendem as observações que eu vou fazer, já tem uma compreensão e uma certa familiaridade com o que eu vou desenvolver aqui, mesmo aqueles de vocês que treinam há menos tempo. Então, por uma questão de segurança, não envolva outras pessoas, a não ser que seja alguém, sei lá, que tem muita familiaridade com a atividade física e você está junto, alguém dentro da sua casa. Mas eu preferiria que isso se restringisse só aos alunos. Segundo, esses vídeos eles vão ficar marcados como não listados, justamente para que pessoas que tenham curtido o canal não venham tomar contato com isso daqui. Eu não posso me responsabilizar, porque eu não estou vendo fazer. Então, eu peço que vocês não compartilhem com pessoas de fora do grupo. Além disso, se você está totalmente sedentário, aquilo que eu vou propor aqui, eu gostaria de sugerir que você utilizasse da seguinte maneira: pega cada um dos treinos e não faz ele só uma vez. Eu imagino que a sequência vai dar entre 12 e 15 vídeos. Não sai fazendo um por um. Pega o primeiro deles, que é esse de hoje, e faz esse treino 2 ou 3 vezes antes de ir para o segundo. Mesmo que pareça que está fácil. Isso porque eu vou colocar aqui alguns elementos de ativação de cenários subjetivos do corpo e que são de propósito e que visam preservar a sua saúde. Então, o ideal é que você coloque esses estímulos reiteradamente antes de ir para o próximo passo.
Se você estava fazendo uma caminhadinha algumas vezes por semana, é a mesma coisa que você está sedentário. Então, se você é meu aluno, você entende o que eu estou falando. Não force a barra. Não tenta competir com ninguém e nem consigo mesmo. O que nós estamos fazendo aqui é uma retomada. E os processos de retomada exigem, antes de tudo, cautela, coerência. Outras observações eu vou incluir ao longo dos vídeos. De antemão, eu queria só destacar uma coisa. Se você vai fazer os exercícios na sua casa, um auxílio que pode ser interessante é esse tipo de tapetinho de borracha que o pessoal usa para fazer yoga. Isso daqui é fácil de achar. Na Decathlon normalmente tem tipos diferentes. Na internet, então, tem para tudo que é gosto e tudo que é bolso, para que você possa apoiar os joelhos e apoiar os pés sem escorregar e coisas do gênero. Então isso daqui é legal porque protege, né? E não necessariamente hoje, mas ao longo dos treinos, eu peço que vocês providenciem pelo menos 2 bolinhas dessas. 3 seria até melhor, mas pelo menos 2 bolinhas dessas. Um cabo de vassoura também, por causa das coisas que eu vou fazer com bastão na sequência aí dos vídeos, não hoje. E a sua faixa, você vai usar também. Deixa sempre à disposição. E um par de meia. A galera que não sabia para que servia as meias vai descobrir nessa sequência aí. Então, eu vou começar hoje pegando do zero. Essa é a ideia. E basicamente o que eu vou fazer aqui é um aquecimento de aula, um Taisho, da mesma maneira que a gente fazia quando estava começando esse processo de adaptação física, com a diferença de que eu vou incluir um desaquecimento no final, e aí na hora que chegar o momento eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá, vamos começar movimentando um pouco o corpo, e vocês devem se lembrar que eu normalmente gosto de começar saltando. Quando a gente faz os primeiros movimentos, que quase sempre nas minhas aulas são bastante repetitivos, saltar, fazer a movimentação lateral, fazer os giros, fazer as movimentações de punho, de ombro, de joelhos e depois abraçar os joelhos, isso tem um fim bastante específico. Eu estou recrutando os músculos, eu estou ativando uma irrigação sanguínea em determinadas áreas do corpo que vão ser bastante utilizadas pelo Aikido. Eu estou movimentando as articulações. Mais para frente eu vou falar sobre um conceito chamado Pavana Muktasana, e aí vocês vão entender por que eu dou bastante atenção para essa questão da movimentação das articulações. E no início da aula, quando a gente está começando a aquecer o corpo, eventualmente a gente alonga um pouco também. E aqui cabe um conceito que vem da educação física e que é legal compartilhar. Quando a gente alonga o corpo no começo de aula, no processo de aquecimento, a gente não está fazendo isso para atingir mais flexibilidade. Mais flexibilidade é um negócio que a gente põe quando o corpo já está quente. Nesse momento a gente está fazendo isso para disponibilizar o músculo em determinada fase do movimento. Então, por isso eu faço as observações que faço quanto a manter joelhos flexionados e coisas do gênero. Então, vamos lá, vamos começar. A gente salta, mantendo a respiração tão normal quanto possível, deixando o corpo se acostumar com essa ideia. Tem uma meia dúzia de alunos aí no grupo que não gostam muito de fazer isso daqui. Problema seu. É para fazer. Tem por que fazer isso, né? Então, deixa a preguiça de lado e tira o pé do chão. Até porque a gente está aqui recrutando músculos e deixando os tornozelos prontos para algumas coisas que a gente vai fazer mais para frente. À medida em que vai voltando para o ritmo, né, já saltou, já aqueceu, começa a movimentar a lateral, inspirando para a esquerda, exalando para a direita. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Aqui a gente está colocando ritmo na respiração, porque é ela quem guia o movimento. A gente acrescenta movimento à respiração, não o contrário. Inspira,
exala, inspira, sobe, exala enquanto desce. 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 Começa a ir para o nível do joelho, no mesmo esquema. Inspira quando sobe, exala quando desce. Inspira, exala. Não tem necessidade dos joelhos estarem estendidos aqui. A gente deixa meio flexionado. E aí aprofunda. Inspira quando sobe, exala, vai lá embaixo, troca. Inspira, inspira, inspira. E aqui a gente faz outra série de 4 movimentos. Inspira, inspira, inspira e começa a voltar. Inspira, 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 inspira e sobe de novo. Inspira, inspira, deixa o movimento chegar no limite natural. Inspira, não precisa forçar. Inspira e lateral. Então isso aqui, para a galera que passa o dia inteiro aí na frente de computador, o dia inteiro sentado, ou que dirige muito e coisas do gênero, a gente já está tomando uma série de providências. Movimentando quadril, movimentando o ombro, movimentando a coluna, gerando uma série de requisições que vão resultar em disponibilidade depois. Aqui também tem uma galera que faz esse movimento curtinho assim, parece que numa miguelagem. Procura explorar o movimento do ombro. Deixa o ombro fazer o desenho inteiro. Ah, sensei, às vezes tem algum incômodo, beleza, não force, mas faz um movimento mais lento, mas tenta explorar o movimento, tenta deixar o seu corpo entender que você precisa dos seus músculos, que você precisa dessa articulação, e se realmente tem alguma coisa que está te impedindo de fazer o desenho completo, hora de procurar o Gunther, hora de marcar uma consulta, porque precisa investigar. As nossas articulações, elas são elementos funcionais da nossa mobilidade. Se tiver restrição, é bom dar uma olhada. Aqui, na hora em que abre, procura abrir o peito, deixa o peito abrir. Não precisa fazer força lá atrás, nem nada disso, porque às vezes você vai gerar uma contração desnecessária no trapézio. Não, deixa abrir. Aqui normalmente é onde a coordenação motora dá o ar da graça. A gente está trabalhando em diagonais cruzadas de propósito. E agora começa a procurar a linha central. Aqui a gente está criando um elemento de abertura para o movimento inteiro acontecer. E esse movimento de abertura ele vai ser bastante utilizado não só na hora da gente fazer o Shomenunchi. Ele vai ser bastante utilizado também na criação de uma inteligência motora mais rica para fazer o Kemi. Inspira, exala, inspira, exala, inspira, exala. Nota que os ritmos são pautados quase sempre nas mesmas fases de movimento. O que muda? Ele se alterna. Às vezes fica um pouco mais rápido, às vezes fica um pouco mais lento, mais profundo, e com isso a gente está ensinando o corpo a se adaptar. Não precisar fazer a apneia, por exemplo, para adaptar o movimento. Agora, com os ombros alinhados, mais relaxados, inspira, olha para cima, exala, olha para baixo. Inspira, exala. Tenta explorar a amplitude do movimento, sem machucar o pescoço. Olha à direita, olha à esquerda, olha à direita, olha à esquerda. Movimenta a lateral direita, lateral esquerda. Também não precisa forçar. Lateral direita, lateral esquerda. Vai chegando com gentileza e agora faz o movimento circular, inspirando na hora que sobe e exala na hora que desce. Mantenha os olhos abertos, inverte a direção.
Isso, movimentando os punhos à frente. Super importante isso, pessoal. Normalmente, a gente vê alguns punhos machucados, alguns cotovelos e ombros machucados. Muitas vezes isso acontece simplesmente porque a gente não deu atenção nenhuma àquela articulação e em algum momento quis requisitar. Não vai dar certo. Entrelaça os dedos, movimento. Também, para quem trabalha o dia inteiro mexendo com o computador, esse tipo de coisa aqui é altamente preventivo. Abrindo e fechando os punhos. Chacoalha um pouco, deixa essa movimentação normalizar, girando para dentro e para fora, mexendo o punho, troca a direção. Alonga, segurando o polegar. Tem várias formas de fazer isso daqui. Vocês devem notar que o Sensei Marcos, por exemplo, ele faz sem segurar o polegar, levando até lá embaixo. Propósitos diferentes para movimentos diferentes. Troca o lado. De vez em quando vocês vão escutar alguns barulhos aqui, é óbvio. Eu estou no dojo, então vocês já conhecem os barulhos aqui de volta. Alongando o ombro. Troca o lado. Alongando por cima. Aí aqui tem uma falha comum cometida aqui. Muitas vezes as pessoas abaixam a cabeça e puxam o braço aqui. Isso daqui não serve para nada. É melhor que você tente estender, não empurrar para trás, né, como se você estivesse fazendo isso daqui, mas que você tente estender, porque você está tentando aumentar espaço aqui. Espaço gera disponibilidade, lembrem disso. Chegou num ponto em que de fato você conseguiu estender, aí sim, avança a perna direita e aumenta um pouco esse arco. Então eu estou empurrando o quadril aqui, aumentando esse arco. Volta, troca o lado e estende. Se é difícil chegar, vai tentando estender aos poucos, com gentileza, sem fazer força desnecessariamente, principalmente sem se agredir. Chegou no ponto em que estendeu, avança a perna esquerda, abre um pouquinho mais. Isso, e aí volta. Se vocês observarem, a gente deu atenção para o quadril, para os ombros, para os punhos, cotovelo, pescoço. Agora nós vamos para os joelhos. Isso daqui quase sempre é igual nas minhas aulas, vocês podem observar. Justamente porque eu estou requisitando o corpo para o que eu pretendo fazer com ele depois. Aqui, outra coisa. Por que normalmente eu faço essa movimentação? Primeiro com os pés separados, depois eu faço com os pés juntos. Porque na hora em que eu junto os pés, além de eu requisitar os músculos de forma diferente, eu requisito o equilíbrio de forma diferente. Então isso é bem interessante de ser mantido. E aqui, um elemento de cuidado. Eu vou estender as pernas. Na hora que eu estendo as pernas, eu encaixo o quadril, encaixo a coluna. E exalar dobrando. Quando eu exalo dobrando, eu comprimo os joelhos. A ideia é proteger a articulação. Então inspira, exala, desce um pouquinho. Ao mesmo tempo eu estou alongando essa região. O que é um alongamento que, por exemplo, as meninas, quem trabalha muito de salto e coisas do gênero, tende a gerar um encurtamento aqui. Então, e não é só isso. Às vezes as pessoas trabalham o dia inteiro na frente do computador e às vezes trabalham com o pé assim, ó, debaixo da cadeira. Quando você faz isso, você está encurtando esse músculo. Então, a gente está querendo aumentar esse alongamento aqui. Quando a gente imprime peso, isso é favorecido. Então, inspira, exala, desce. Inspira,
exala, desce. Inspira, exala, desce. Inspira e agora vai lá embaixo, exala, desce. Ah, sensei, meu calcanhar sai do chão aqui, não tem problema. Inspira, exala, desce. Inspira, exala, desce. Inspira, exala, desce. E agora abraça as pernas. O que acontece aqui? Quando eu abraço bem forte as pernas, eu estou gerando alongamento na região lombar, que é uma região bastante sobrecarregada por quem está acima do peso, para quem trabalha muito sentado e para quem dirige demais. Então, quando a gente abraça aqui, o que eu quero é colocar as costelas nas coxas e abraçar, apertando as pernas contra o peito. Quando eu faço isso, normalmente eu vou sentir soltar a linha do quadril. Agora eu vou apoiar e inspirar para subir. Nesse momento eu não estou preocupado se você vai esticar a perna. Isso é um conceito que mudou muito de uns anos para cá. Eu quero um alongamento ativo. Então, na hora em que a gente subir, o que eu quero é apontar o topo da cabeça para o chão e colar as costelas nas coxas. Já está colado, eu só quero preservar. Então inspira e sobe sem deixar descolar a costela da coxa aqui, ó. Inspira, exala, desce. E abraça. Deixa o quadril receber os efeitos disso aqui. Pode notar, o meu calcanhar também não chega no chão, não tem problema. Aos poucos isso vai aproximando. Apoia, inspira, sobe. Mantém a costela colada na coxa aqui, ó. Inspira, exala, desce e abraça. Apoia, inspira, sobe o quadril, exala, inspira, sobe, desenrolando o corpo e exala. Aqui a gente praticamente acordou o corpo. A gente colocou o corpo em condições de começar a receber os outros estímulos que a gente vai usar. E a gente vai começar em Kibadati. Então, quando a gente encaixa o corpo em Kibadati aqui, é interessante notar o seguinte: eu não quero virar o quadril para fora. Então não deixa essa curvatura aqui ficar muito para fora. Eu quero alinhar isso. E aí a gente está virando os pés para fora, Kibadati, mesmo com o pé para frente. A gente está virando os pés para fora para proteger os ligamentos, de modo que o pé fique na linha do joelho. O que eu quero aqui não é fazer a base por fazer a base. Eu quero ao mesmo tempo fortalecer as pernas e deixar gerar amplitude. Eu quero conseguir descer um pouco mais. Então desce, exalando, criando espaço e ao mesmo tempo recrutando força. E aí, depois de ter descido umas 4 ou 5 vezes, aí sim, leva os antebraços nas coxas e apoia. Nesse caso aqui, a coluna inclinou um pouquinho, mas se manteve encaixada. E eu não estou forçando as pernas para fora, eu estou só deixando que o peso do tronco gere uma leve pressão. Então, vai lá. Respira aqui 5, 6 vezes. E aí estende. Estendeu, olha para frente, né? Alinha o corpo para frente. Exala e desce. De novo, a gente está gerando alongamento em regiões que normalmente, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia, ficam muito encurtadas. Então desceu, inspira, eleva o corpo um pouquinho, exala e vai lá para a perna direita. De novo eu quero colar a costela na coxa. Inspira, troca o lado. Esse braço que vem do lado oposto para a minha perna que eu estou puxando, ele não está aqui de enfeite, ele também está sendo alongado.
E eu estou alongando uma porção da musculatura das costas que normalmente não é atingida por outros alongamentos. Então aproveita. Esse braço aqui, ó, ele vai buscar e alonga. Inspira, volta. E agora no centro. Quando vai fazer isso, muitas vezes as pessoas fazem isso aqui, ó. Joga o quadril para dentro assim, ó. Você não está alongando nada. Conceito super importante, pessoal. O meu objetivo não é chegar com a mão no pé. O meu objetivo é dar para o corpo um estímulo que permita uma adaptação coerente. Então, se eu estou tão encurtado que eu não consigo fazer isso sem jogar a bunda para dentro assim, não vai ter transformação se eu não der o estímulo certo. O que eu quero não é chegar no pé, eu quero que o corpo se transforme para ser suficientemente alongado. De novo, eu ainda não estou fazendo alongamento, embora o corpo já esteja quente. Mas, eu prefiro que você fique com a mão aqui em cima e consiga fazer uma extensão decente do que simplesmente tente chegar lá embaixo por chegar lá embaixo. Aí, muitas vezes, momento de desabafo. Muitas vezes o aluno fala assim para mim: ah, sensei, mas eu olho para o lado, vejo todo mundo fazendo, vejo fulano fazendo, vejo Beltrano fazendo e eu fico com vergonha. Vergonha de quê? Você está prestando satisfação para quem? Você está competindo contra quem? Esse talvez seja um bom momento para a gente deixar de lado esse tipo de bobagem e aprender a cuidar de si. Porque é para isso que esses exercícios servem. Para que a gente cuide do nosso corpo, que é o nosso veículo de prática. Então não se agrida e não fique se comparando com o outro. E da mesma maneira, se você faz isso com muita facilidade e você olha um amigo que tem dificuldade de fazer, não seja arrogante ao ponto de pensar assim: nossa, fulano está aí não sei quantos anos e não faz. Isso não existe. A nossa preocupação é explicar para vocês por que fazer as coisas. Pensa no porquê, que aí fica muito mais interessante. Aqui então, na hora que você for alongar de frente, tenta encaixar o quadril, deixar a ossatura do quadril fazer esse movimento de báscula. E aí sim, na hora que puxar, puxa com a intenção da costela na coxa. Respirou umas 4, 5 vezes aí e volta. Voltou, agora a gente vai começar a descer nos calcanhares. Então desce no calcanhar direito, né? A perna esquerda dobra, o calcanhar direito está ali e a perna está viva. Não deixa assim, aquela perna molenga, pendurada. Está viva. Inspira e troca. Sensei, eu não consigo fazer essa transição, dói, sei lá, engordei, sei lá o que aconteceu. Usa as mãos. Apoia com as mãos e transide. Sensei, eu não consigo chegar tão baixo. Faz mais alto. Apoia. Se precisar, fecha o punho. Mas faz. A menos que seu joelho esteja muito machucado e não permita. Troca o lado. Troca o lado novamente. Vocês devem estar curtindo o rádio da vizinha aí nesse momento. Agora a gente vai virar de frente e apoiar a ponta do pé. Aqui eu vou virar de frente para vocês entenderem uma coisa. Muitas vezes as pessoas fazem isso assim, ó. Vira o joelhão para fora aqui. Eu quero recrutar toda a musculatura daqui até a região do quadril para poder fazer um alinhamento para fechar. Se precisar, põe essa mão aqui e ajuda o corpo a fechar. De modo que esse joelho fique de frente e o joelho de trás fique de frente para o chão. Então aqui eu estou alongando. E projeta o quadril para o chão. Por isso que eu falo para olhar. Projeta o quadril para o chão. Não adianta nada você fazer isso aqui, ó. Troca o lado. A perna naturalmente vai tentar abrir. Não deixa. Usa a outra mão aqui. Troca o lado.
apoia o joelho, continua projetando o quadril para frente e puxa cruzado atrás. Aqui esse joelho solta. Se você tirou a mão dele, não deixa ele despencar. Vai fazer uma forcinha aí. Essa força de adução, ela é interessante e é bem-vinda. Troca o lado. Primeiro projeta o quadril, encaixa o corpo, alinha o corpo. Depois apoia e puxa cruzado atrás. Olha por cima do ombro. E troca. O tempo todo, a respiração é a base. Mantenha a respiração rolando no meio disso tudo. Ok, agora eu vou começar a ir para o cenário funcional. Até aqui foi tudo requisição. Primeiro elemento funcional, que eu gostaria de deixar como uma recomendação, inclusive pela saúde do seu intestino. Cócoras. Assim, sei do céu, mas o que isso daqui tem a ver com saúde integral e disponibilidade física? Vai parecer muito mal educado o que eu vou falar, mas pergunta para o seu avô. Não estou sendo grosso. O que eu estou tentando é lembrar que os nossos avós faziam isso daqui com maestria. Eu já vi vozinho de sítio almoçando desse jeito aqui. E é uma triste constatação, mas muitos dos nossos jovens não têm condições de ficar 5 minutos desse jeito. Esse tipo de movimento, esse tipo de postura é bastante importante para a saúde dos nossos intestinos, para a prevenção com relação à incontinência urinária, por exemplo, e também para uma parte do tratamento preventivo com relação a câncer de próstata para homens, então é bem importante. Depois que ficou um tempinho aqui, vocês vão notar que o corpo aceita um pouco mais de abertura e de movimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar aqui atrás, separar um pouco mais as pernas. E aí tentar sentar na linha dos calcanhares. Aí os calcanhares chegam no chão. Só isso por enquanto. Depois a gente vai agregar força, movimento e uma série de coisas. Deu? Sentou. Já que sentou, a gente vai apoiar lá atrás, abrir o peito e começar a abrir as pernas. Então, aqui eu vou virar várias vezes para poder agregar algumas explicações. Primeiro ponto, quando a gente faz isso, quem já treina artes marciais há muito tempo, já deve ter visto muito isso daqui, ó. Com essa coluna de tartaruga aqui e com essas pernas mortas aqui, chacoalhando. Isso aqui não serve para nada. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu vou levar os braços lá atrás. Não tem problema você fazer esse movimento, desde que seja com tudo vivo. Uma coluna ereta, com um quadril que realmente tenha condições de fazer a báscula, com o isquio no chão e com a musculatura da perna bem viva, fazendo o movimento. Não tem problema. Mas a gente está querendo criar amplitude primeiro. Então, eu levo os braços lá atrás, eu não vou apoiar as palmas no chão. Eu vou empurrar o chão e vai gerar um espaçozinho. Abre o peito. E aí eu faço força. Isso daqui, pessoal, tem a ver com deixar o pé vivo. Quando eu falo em vivo, eu estou falando em musculatura que tenha condições de responder a um comando do cérebro. Muitos de nós têm pés absolutamente mortos. Muitas pessoas hoje não conseguem fazer isso daqui com os dedos, ó. E isso daqui é bastante importante para Aikidoka e para qualquer outro artista marcial que pratique descalço como nós, porque o nosso equilíbrio depende disso. Então a gente vai fazer exercícios para isso também. Então, abre, e aí muita gente não consegue mesmo separar os pés aqui. Isso acontece porque, além de perder o movimento, de ter acontecido o encurtamento e o enfraquecimento dos músculos dos pés, o caminho neural, através do qual o seu cérebro dá um comando, o seu corpo dá conta de responder, tem um ditado popular que eu acho muito legal, que afirma que caminho que a vaca não passa, o mato cresce. É mais ou menos a mesma história. Se você não dá o comando, o corpo não tem por que desenvolver uma capacidade de responder. Não vai responder. Então, se você não consegue fazer, faça como se conseguisse.
Deixa o seu corpo e o seu cérebro entrarem num acordo com relação a isso, vai dando estímulo e deixa isso acontecer. E por fim, segredinho. Muitas vezes as pessoas fazem isso e estufam o pâncreas para fora. Não façam isso. Contrai o abdômen, aproveita o momento para contrair o abdômen e abrir os pés. Respirou algumas vezes aí? Na hora em que relaxar, traz os joelhos, abraça os joelhos e puxa o abdômen na direção da coxa. Isso é bastante importante. E já que a gente está falando tanto em abdômen, vamos fazer um exercício aqui que muita gente adora. A gente vai desenrolar a coluna no chão. De novo, vou falar um pouco sobre detalhes, então eu vou virar de lado e depois viro de frente de novo. Quando a gente vai fazer esse exercício, pessoal, uma dica importante é realmente procurar mentalizar e comandar o corpo de uma maneira em que a gente vá desenrolando a coluna, deixando pedacinho por pedacinho chegar no chão. E na hora em que a cabeça toca o chão, a gente começa levando o queixo para o peito, para depois voltar. Isso é uma variação dos exercícios clássicos de abdômen? Não. Isso é uma forma bastante sofisticada de recrutamento do core abdominal. Então é legal a gente fazer isso. Para muita gente no começo é uma tortura. Se for uma tortura, isso indica só uma coisa, que a musculatura do seu abdômen está muito fraca, então ela precisa disso. Faça com cuidado e faça sem pressa. Esse movimento ele tem que ser feito lento, tá? Então a gente desce expirando, sobe inspirando. Vamos lá, vamos fazer isso algumas vezes. Inspira, exala, desenrola. Vai desenrolando enquanto exala. Notem a velocidade que eu estou fazendo. Inspira, sobe. Deixa o corpo ir acatando isso. Quando eu subo aqui, eu subo puxando as costelas para as coxas. Eu estou fazendo uma força bastante específica aqui. Exala, desce. Inspira, sobe. 2 repetições até agora. Exala, desce. Fazer devagar implica em muita coisa. Inspira, sobe. Principalmente com relação à requisição muscular. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Devagarinho. Inspira, sobe. Só mais 2. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Relaxa um pouquinho aqui, bate a ponta dos dedos no abdômen. E não tenta levantar como um vampiro saindo do caixão. Vira de lado, apoia e sobe. Quando a gente se acostuma a fazer esse exercício, a quantidade praticamente pouco importa. Nos treinos avançados, por exemplo, já teve ocasiões da gente fazer 30 repetições numa boa, sendo que quando eu comecei a trazer esse tipo de exercício aqui para o dojo, nossa, era a morte para a maioria das pessoas. Então, pensa que aos poucos as coisas se ajustam, tá? Bom, normalmente quando eu dou um exercício de core abdominal, de movimentação, alguma coisa dinâmica, na sequência eu coloco 2 coisas. Um de sustentação, ou seja, isometria, algo estático, e outro de compensação para alongar um pouco mais ou qualquer coisa assim. Então, vamos para a nossa amada prancha. Segredinho da prancha. Alguns, né?
Primeiro deles, normalmente a distância dos braços, ela começa por abraçar o cotovelo, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo isso, ou com o cotovelo aberto demais, ou fechado demais. As duas coisas dão errado, porque vão gerar uma sobrecarga não bem-vinda no ombro. Um outro aspecto é a questão da coluna. Normalmente as pessoas fazem a prancha e geram ou isso aqui, né, o quadril muito para cima ou muito para dentro, joga muito para cima a lombar. Às vezes, dependendo da sua compleição física, vai ficar uma leve curvatura, mas o ideal é que fique uma leve curvatura sem que você esqueça de contrair o glúteo. Então, contrai como quem joga o quadril um pouquinho para dentro, e aí não tem erro. A gente vai segurar alguns segundos e eu vou explicando isso para vocês. Então, primeiro, ajusta a posição dos cotovelos, junta as mãos, estende as pernas, encaixa o quadril. Contraiu o glúteo, não pendura a cabeça e tenta respirar normal. Aqui às vezes as pessoas estão fazendo força e ficam fazendo apneia. Isso não vai dar certo. Se começar a tremer, não tem problema nenhum. É sinal de que o seu corpo precisa desse estímulo para ter alguma coisa sendo fortalecida. Mas se você respira normal, você vai perceber que dá para ficar mais tempo aqui. Aqui, as minhas coxas estão fazendo força para esticar a perna. Não muita força. E o meu quadril está contraído. O abdômen também, óbvio. E os meus braços estão empurrando o chão. Eu não quero deixar colapsar isso daqui. Então, para cima. Parou, coloca os joelhos no chão e alonga lá atrás. Aqui eu estou deixando soltar toda essa região que foi bastante recrutada. E agora eu vou para um outro ângulo de compensação. Então leva o corpo lá na frente, inspire e sobe o tronco. E vai lá atrás de novo. Agora eu vou colocar mais dois elementos bastante ativos de movimentação. E depois vou começar a falar para vocês a respeito de desaquecimento. Vocês vão notar que o vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu estou falando bastante, porque eu estou explicando bastante. Mas se você for fazer essa sequência de exercícios, isso não vai tomar muito tempo. Então, a ideia é que seja algo que você pode manter, né? Se você não tem nada na sua frente, na sua casa, faz de conta que tem. Ou põe uma caixinha, um copo de plástico. Eu não quero ninguém me xingando porque quebrou o copo em casa. Mas se você tem uma bolinha, coloca a bolinha na sua frente e muito cuidado com a postura aqui. Porque aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma movimentação que vai fortalecer essa estrutura e requisitar o core ao mesmo tempo. Só que isso não vai dar certo se você fizer isso. Então, sustenta a postura e a gente vai usar a ponta dos dedos no chão como um elemento que vai, ao mesmo tempo, requisitar a musculatura paravertebral para sustentação, mas manter o equilíbrio, ok? E a gente vai fazer a seguinte brincadeira aqui, ó. Eu vou deixar as pernas separadas e vou inspirar e exalar, inspirar e exalar, inspirar e exalar, inspirar e exalar. Esse pezinho de bailarina aqui é de propósito, que é para não deixar as pernas mortas enquanto eu faço o movimento, ok? Então, na hora em que eu contar it, a gente vai fazer um movimento de ida e de volta, ni, troca a perna. Vamos lá, it, ni, san, shi, go, ruk, it, hach, kyu, ju. Isso. Como a essa altura
a gente vai fazer o seguinte: a minha perna direita vai lá buscar a esquerda e a partir daí elas vão trabalhar juntas. A ideia é a mesma. E aí, de novo, eu estou gerando requisições aqui que são bastante interessantes para fortalecimento, por exemplo, do baixo abdômen e para essa musculatura no final superior da coxa e na linha da pelve terem condições de trabalhar bem juntas. A gente usa muito isso para fazer o Kempe. Então, inspira, leva a perna direita lá na esquerda e agora trabalha junto. It, ni. Obviamente vai jogar um pouquinho o corpo para trás. San, ship, go, ruk, shit, hut, kyu, ju. Isso, tá bom. Fez essa movimentação, vamos compensar um pouco. Volta lá naquela borboletinha diferentona, abre o peito, abre as pernas. Tenta abrir os pés como se fosse um livro aqui, olha lá para a sola dele. Exala, fecha as pernas. Inspira, encaixa. Exala, solta. Leva as pernas aqui na frente, inspira. Exala, chega um pouquinho mais para frente. Deixa soltar um pouquinho lá atrás. E volta. Se vocês observarem, a gente trabalhou mobilidade articular, deu algum estímulo cardiorrespiratório, muito mais no sentido da atenção e da presença, da disciplina, do que na requisição mesmo. Isso a gente vai fazendo aos poucos. De novo, eu não sei em que pé de sedentarismo vocês estão, então não vou botar carga de uma vez. E a gente trabalhou um pouquinho de força, tanto para mobilidade quanto para sustentação. Agora, a gente vai dar uma atenção que ainda é alguma coisa em termos de força, para um trabalho um pouco mais global, e depois a gente vai começar a desaquecer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai sentar com as pernas um pouco mais largas do que os ombros. Esse exercício aqui, quanto mais aberto, mais fácil. Então tentem não abrir muito, mas também não tem necessidade de fechar demais. A gente vai manter um pouco mais aberto. Vai inspirar, exalar levando o corpo lá na frente e segurando na lateral dos pés, sem que o polegar trabalhe aqui no movimento. Super importante, de novo, vou mostrar para vocês alguns detalhes. Quando a gente faz essa pegada, é importante não fazer isso daqui, ó, porque isso daqui não vai gerar a requisição que eu preciso. E é importante também não ficar paranoico tentando esticar a perna, não. Pelo contrário, como eu vou botar tração aqui, não é legal estender demais essa articulação, porque vai devolver uma pressão que eu não quero. Então flexiona um pouquinho o joelho. Se você precisa flexionar mais, flexiona, não tem problema. Mas se dá para flexionar só um pouquinho, melhor. Isso daqui é a linha de encaixe que tem que ser preservada. Então, o ideal seria que eu conseguisse descer levando costela para a coxa e não peito para a coxa. De novo, meu objetivo não é chegar lá. Sensei, eu não chego no pé, por nada nesse mundo, sei lá, porque de repente hipertrofiou o seu abdômen, está muito musculoso, muito grande, e você não consegue chegar lá. Não tem problema, pega aqui, ó, segura com fé aqui, cuidado para não pegar os pelos, segura com fé, vira os cotovelos para baixo, vira o cotovelo para baixo, para poder tracionar. Ou, se for necessário, passa a sua faixa lá nos pés e faz essa tração. Eu vou até tirar a minha aqui para mostrar para vocês como é que faz isso. Ó, com a faixa dobrada, passa lá, mantém a abertura dos pés. Não é vergonha nenhuma fazer isso, tá, gente? Lembrem o que eu quero. Eu quero um estímulo que permita que o meu corpo se transforme. Encaixa a coluna, flexiona um pouquinho o joelho, inspira, exala puxando.
E aqui eu estou conseguindo manter força de tração, que está requisitando antebraço, bíceps e tríceps, um pouquinho mais tríceps do que bíceps, deltoide, principalmente porção lateral e posterior, a musculatura paravertebral de praticamente quase tudo nas costas, um pouquinho de posterior de coxa e glúteo, e as panturrilhas também estão sendo ativadas para manter os pés bem vivos aqui. Então isso é super interessante. Se você consegue chegar nos pés, pega, mas lembra de não fechar o peito. Então pega, abre, encaixa, inspira, exala e traciona. Aqui o ideal é você sentir que está fazendo força como se estivesse realmente puxando o peso. E respira assim. Braço bem forte, bem ativo. Inspira, volta. Exala, relaxa. Nunca solta de uma vez, no estilo engada, né? Então esse tipo de exercício, pessoal, é uma visão bastante curiosa, né? De como dá para fazer um alongamento que é muito ativo. Não parece estar alongando muito, mas eu acho que foi um dos exercícios que mais me deram alongamento frontal nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a gente está fortalecendo braços, costas, ombros, peito, tudo sendo bastante trabalhado. Chegou nesse ponto, a gente vai começar um processo de desaquecimento. Eu pratico há um pouco mais de 40 anos. E eu confesso para vocês que eu comecei a ouvir falar sobre a importância desse tipo de processo, talvez nos últimos 10 anos. Ou seja, eu passei uma parte muito significativa da minha vida fazendo algo que, do ponto de vista da fisiologia do exercício, é uma agressão. É por isso que muitas vezes a gente vê atletas de algumas áreas tendo problemas severos de coração e coisas do gênero. Isso, inclusive, vai ser motivo de uma das palestras que a gente vai ter assim que for possível retomar o nosso planejamento do ano. E aí eu vou deixar o Dr. Wilson e outras pessoas, talvez o Sensei Kazu, falarem, porque eles têm muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Mas é importante a gente entender o seguinte: quando você trabalha com um nível de requisição cardíaca mais elevado, o coração também é músculo. E o ideal é que a gente não só permita que o corpo se desaqueça sem uma parada brusca. Por exemplo, eu não quero fazer um Jwazá, terminar um Jwazá ofegante e do nada já parar e fazer reverência, porque isso não é legal para o corpo. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de diálogo que está rolando entre o cérebro e o corpo no processo de desaquecimento vai fazer com que alguns hormônios de compensação sejam secretados na sua corrente sanguínea. Isso é super importante, porque vai ajudar o corpo a entender que ele vai entrar num trabalho de pausa, que é exatamente a hora em que o exercício vai fazer efeito. Porque aquilo que você gerou de estímulo vai impulsionar o seu corpo a trabalhar na síntese proteica, trabalhar na recomposição de tecido muscular, trabalhar na liberação de hormônio do crescimento e tudo aquilo que faz com que o seu corpo se torne gradualmente mais forte, mais elástico, melhor preparado para responder do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista respiratório. Então, esses fenômenos de adaptação, eles acontecem na hora do descanso. Se você introduz esse tipo de cenário num diálogo gentil entre o seu cérebro e o seu corpo, o corpo vai sendo muito melhor preparado para que na hora em que você for dormir, na hora em que você for descansar, para que na hora que você for se alimentar e se hidratar logo após o treino, ele tenha condições de estar mais receptivo ao processo que vai acontecer. Então, essa conversa fica mais interessante, né? Vamos lá, vamos começar pelo começo. A gente vai ainda com um pouco de movimento. Inspira, eleva os braços, deixa alinhar o corpo, exala,
vai lá na frente. De novo, meu objetivo não é chegar no pé. Se chegou, tudo bem. Se não chegou, fica aqui, não tem problema, mas dá o estímulo. Inspira. Exala. Não estou puxando nem nada, estou só acolhendo o movimento. Inspira. Exala. O lance da faixa vale aqui também. Inspira. Exala. E aí sim, inspira, estende os braços, estende a coluna. Exala, acolhe um pouco mais o movimento e deixa chegar no alongamento. Inspira, eleva. Exala, solta os braços. Perna esquerda na frente, perna direita atrás. Inspira. Exala, traz as costelas na linha da coxa, traz em cima desse fêmur. Eu estou alongando uma área bastante específica da musculatura lateral da coxa e inserção na musculatura do glúteo. Então deixa o corpo pesar aqui em cima. As mãos aqui estão para fins de equilíbrio. Inspira, eleva. Exala, troca o lado. Gira o tronco e deixa o tronco descansar em cima da coxa. Não quero descer lateral aqui, né? Inspira, eleva, puxa o pé aqui atrás. Quando a gente puxa o pé aqui atrás, a gente vira o peito do pé para o chão e alonga para trás. Deixa alongar essa região da perna, sem heroísmo, sem valentia e sem jogar o corpo lá atrás e levantar o joelhão aqui, que isso daí não serve para nada. Se o corpo aceita, aí desce. Inspira, volta. Troca o lado. Natural que você consiga descer um lado melhor, o outro não tanto. Não tem problema nenhum. Vai dando estímulo. Vai deixando o corpo acolher esse estímulo. Vai deixando acontecer o movimento aos poucos, sem agredir o corpo. Super importante notar também é o seguinte: de repente você vai fazer isso num dia e o corpo vai responder super bem, e no outro talvez não tão bem. Isso é normal também. Exercício físico não é decreto, né? Não é aquela coisa, ontem estava assim, agora tem que estar também. Não é isso não. Separa bem as pernas na frente, inspira, exala, vai levando o corpo à frente. Se der, vai acolhendo o movimento. Se não der, não entorta, não enverga. Eu não quero que você bata com a testa no chão. Eu gostaria que você chegasse com o umbigo no chão, se fosse possível. Para algumas pessoas para algumas pessoas nunca vai ser, mas é a intenção aqui que está contando. Vai acolhendo o movimento, deixando esse movimento chegar aonde der para chegar. Deixa os pés bem vivos. Inspira, eleva. Exala, desce na direção da coxa direita. Vai acolhendo o movimento. De novo, aqui, como quando a gente fez isso em pé, eu quero gerar essa amplitude de movimento aqui. Então, esse braço, quando ele vai buscar a perna, ele está me ajudando a alongar nessa direção. Não é pura e simplesmente para colocar lá. Outra coisa, não deixa o ombro procurar a orelha aqui. Não faz isso. Abaixa, relaxa os ombros. Ah, se não chego no pé. Já falei, né? Então tá bom. Inspira. Exala para o outro lado. Inspira. Coloca as mãos por baixo dos joelhos, puxa. Traz com carinho, traz com gentileza. Agora, deitados.
com a sola dos pés para o alto, flexiona os joelhos, segura a lateral dos pés, não precisa puxar. Aqui o peso natural do braço já faz um bom trabalho. Deixa a musculatura da perna e a linha do quadril, a linha articular do quadril acolherem o movimento. Junta a sola com sola, puxa os calcanhares na direção da pelve. Segura a ponta dos pés, tenta estender as pernas. Se não der, não tem problema. Flexiona, leva flexionado até os pés tocarem o chão, abre os braços na linha dos ombros, a palma da mão para o chão, inspira, exala, desce os joelhos para a direita e o olhar para a esquerda. Fica algum tempinho aqui, uns 20, 30 segundos, deixa o corpo acolher o movimento. Se você fica bem aqui, fica até mais, mas deixa a perna pesar. Não precisa fazer força nem nada, o próprio corpo vai acolhendo o movimento. Inspira, volta. Troca o lado, pernas para a esquerda, olhar para a direita. Também é bem normal aqui ir mais para um lado do que para o outro. Inspira, volta. Abraça um pouquinho as pernas. Deixa os pés descerem gentilmente. Se você quiser, se for a segunda vez principalmente que você está vendo esse vídeo, se você quiser pausar e ficar aqui alguns minutos, deixar o corpo descansar, faça isso à vontade. Na hora de levantar, lembre, pisa, vira o corpo de lado, se apoia e levanta. Se isso foi fácil para você, que bom. Provavelmente é um sinal de que tanto o seu corpo continua disponível, quanto talvez você esteja com um grau de resposta cardiorrespiratória boa. Se for muito difícil, isso é um alerta. É um sinal de que realmente, talvez, se você ficou muito parado durante esse período, o seu corpo foi agredido por essa inação. Em qualquer um dos casos, seja gentil consigo mesmo. Se foi muito difícil, não fica se cobrando, não fica se julgando, não é esse o objetivo desse trabalho. Simplesmente use esses exercícios para que você consiga ter uma espécie de diagnóstico do seu corpo. Deixa ele conversar com você e falar, esse é o meu estado, isso é o que eu estou conseguindo fazer. Reduz um pouquinho o tempo de uma ou outra permanência, reduz um pouquinho as repetições de um ou outro exercício de força, não tem problema. Vai chegando aos poucos, sem se agredir. E se você está muito bem, usa esse tipo de exercício que supostamente talvez esteja mais fácil, como uma forma de regeneração. É super importante a gente manter isso em mente. Se você tentar trabalhar sempre no topo da sua capacidade, isso vai fazer com que o seu corpo fique mais propenso a entrar num ciclo que a gente chama de overtraining, que é quando alguns elementos de resposta funcional do seu corpo começam a colapsar pelo simples fato de que não estão dando conta de manter aquele ritmo. Então é importante que a gente tenha essa alternância, né? Talvez, se você vem de uma série de movimentações muito intensas, isso daqui pode ser regenerativo para você.
faça, tá? Lembrando, o adendo que eu fiz no começo do vídeo, faça essa sequência pelo menos 2 vezes antes de ir para o próximo. E aí, à medida em que a gente for caminhando, eu vou agregar novas informações, novas orientações e novos porquês, principalmente. Eu espero de coração que esse trabalho sirva para todo mundo, não só como uma maneira de prestar um serviço para vocês, como professor, como amigo, mas principalmente para que vocês tenham ferramentas para cuidar de si. Lembrem que praticar Aikido é muito mais do que simplesmente uma noção de luta, né? Está muito além disso. Então, muito obrigado a todos, grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Arigatou gozaimasu.